Ao meu lado está Edivaldo Galdino, que é professor de gestão ambiental e pesquisador da EMEPA. Seja bem-vindo ao nosso planeta. Muito obrigado. Como é que começa um processo de desertificação? O processo de desertificação se inicia basicamente por dois fatores. Primeiramente, pela pluviometria. Segundo, pela ação antrópica do homem. Bom, a escassez de chuvas, faz com que o homem deixe de produzir. E a partir do momento que ele deixa de produzir, ele começa a sofrer os entraves para a sua sobrevivência. E como sobreviver? Sem ter a sua produção agrícola, já que ele é um produtor rural. Então passa a desmatar para fazer lenha, para fazer carvão, para garantir a sua subsistência. A partir daí, começa basicamente o processo de desertificação. Por quê? Você começa a desmatar, começa a tirar toda a proteção do solo, e a gente sabe que um solo ele jamais pode ficar sem a sua proteção. Mesmo chovendo, não poderá ficar descoberto, desnudo. Por quê? Um solo, quando ele está desnudo, ele sofre o impacto das gotas de chuva. O impacto das gotas de chuva começa a desagregar aquele solo, começa a carregar sedimentos. Se tiver alguns mananciais por perto, começa o processo de assoreamento, como a gente vê aí em alguns locais onde tem mananciais, tipo rios, lagos, açudes, essa coisa toda. Outro fator também que o solo não pode estar descoberto é também por conta das altas temperaturas. Com altas temperaturas sobre o solo, existem alguns nutrientes que são voláteis, e esses nutrientes eles volatilizam e deixam o solo cada dia mais fraco, mais deficiente em nutrientes. Depois, um solo, quando ele começa a ficar descoberto, ele sofre a ação da temperatura. Com as altas temperaturas também vão enfraquecendo o solo e vai secando, vai entrando no processo de evapotranspiração, que é a evaporação da água do solo. E um solo, quando ele começa a ficar totalmente descoberto, sem nenhum teor de umidade, consequentemente, ali aquele solo começa a ficar estéril. E um solo estéril é um solo que não produz nada. E a gente sabe que o bioma ele precisa da vegetação e da fauna. Se não existe fauna, se não existe flora, também não vai existir fauna. Agora, uma coisa que eu queria perguntar ao senhor. O senhor falou que o processo começa pela ação do homem e pela ação da própria natureza. Da própria natureza. Mas esse processo é iniciado pelo homem ou pela natureza? Quem dá o primeiro passo? Eu acho que isso depende das circunstâncias. Existe a ação do homem e existe também a ação da natureza. Mas à medida que o homem também ele começa a desmatar, ele também começa a escassear a sua própria chuva. Nós temos um exemplo bem prático, que foi a seca na Amazônia, há alguns anos atrás. Essas secas que estão ocorrendo na região sul e sudeste são consequências do desmatamento na Amazônia. Porque aquelas árvores, que são árvores de grande porte, elas jogam para a atmosfera por dia até 1000 litros de água. E essa água vai para a atmosfera em que forma? Em forma de vapor. Então as massas de ar empurram esse vapor para a região sudeste e sul. Como está diminuindo essa emissão de água para a atmosfera, consequentemente também estará diminuindo o ciclo das chuvas nessas regiões. Aqui na Paraíba em particular, a gente vai ver um processo muito avançado da desertificação, e essa falta de chuva tem contribuído à escassez de chuva, então vem gerando e ocasiona esse problema. Exatamente. Aqui nós temos bastante regiões já passando por processo de desmatamento, desmatamentos até de uma certa forma indiscriminada, e isso também tem contribuído de certa forma
ao início de um processo de desertificação. Embora que a gente não pode dizer realmente que já existem áreas desertificadas. Nós podemos dizer que nós temos bastante áreas degradadas. Mas ainda em desertificação, eu acho muito forte e eu acho que é muito extremo se falar dessa forma. Uma estatística diz que mais de 90% da Paraíba está nesse processo de desertificação. Mas se eu ver esse dado. Eu vejo de uma certa forma preocupante, né? É preocupante, mas para você dizer que realmente está desertificada ou está em desertificação, é preciso que aquele solo... O que é um solo desertificado? Se ele é um solo desertificado, se já entrou em processo de desertificação, logicamente ele entrou num processo de esterilização. E se o solo está estéril, ele é um solo que não produz. Essa desertificação vai estar centrada ou concentrada nas regiões do semiárido, ou seja, Seridó, Corimataú, Cariri e Sertão. Por quê? Qual a explicação para isso? Veja só, essas regiões citadas por você agora são regiões que ao longo do tempo vêm sendo sacrificadas pela escassez das chuvas, né? As chuvas cada dia que passa são bem menores e essas chuvas se concentram mais na região do litoral. Chove melhor no litoral, aqui nós não temos problemas de chuva, apesar de que mesmo assim nós já temos um índice bem menor. Aqui, por exemplo, a gente tem ainda uma faixa pequena, mas nós temos de Mata Atlântica, o que ajuda. Exatamente. E também a influência dos mares, porque a maior evaporação é do espelho d'água do mar, né? Então nós temos também a influência do mar e a influência da Mata Atlântica, mas mesmo assim essas regiões ainda carecem de água. As chuvas não estão chegando até lá. E isso faz com que o homem pare de produzir e veja na vegetação existente como uma fonte de renda. Quanto nós não vemos, apesar de todas as fiscalizações dos órgãos competentes, em fiscalizar o desmatamento, a retirada de lenha, né, para fins energéticos, por exemplo. Nós vamos agora ao intervalo e voltamos daqui a pouco falando sobre esse tema. E você não sai daí porque a gente volta já já. Você sabia que o rio Amazonas é 140 quilômetros mais extenso do que o rio Nilo? O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, concluiu as medições com a ajuda de imagens de satélites que indicam o nosso rio ser o maior do mundo em volume e extensão. O Amazonas tem 6.992 quilômetros, enquanto o Nilo tem 6.852 quilômetros de extensão.